A paz do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja glorificado. O Senhor te conduziu até aqui. E o Senhor, nessa noite, tem algo preparado para nós, através da sua palavra. E eu quero desde já pedir que você continue com o seu coração aberto. Porque eu quero acreditar que depois dessas canções que nós cantamos aqui, o seu coração já está como terra seca, sedento das águas, sedento da palavra poderosa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos terminando a série Milagres de Jesus. Quem aqui já recebeu milagre da parte de Deus? Quem já recebeu? Quem já recebeu milagre da parte de Deus? E eu quero dizer para você que Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e Ele permanece para sempre. Então Ele não só fez milagre, Ele ainda continua sendo Deus que realiza milagres. Você pode dar um amém por isso? Amém. Glória a Deus. E eu digo que todo dia quando você olha ao espelho, o que você vê lá? É um milagre. Você é um milagre. Todos os dias que você se contempla, você é um milagre vivo. Amém? Glória a Deus. E eu quero ler aqui para você Jó, verso de número 5. Jó 5, verso 9, que diz assim: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Deus é o Deus que realiza milagres. E eu quero ler também Marcos 16, verso 15 até o 17. Puder colocar aqui para nós, Marcos 16, do 15 ao 17. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e eles ficarão curados. Porque os milagres, ele não vai só acontecer na sua vida, mas os milagres também acontecem através da sua vida. Nós também podemos ser agentes para que o milagre aconteça. O Senhor também precisa que eu e você possamos favorecer um ambiente para que o milagre aconteça. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, algumas coisas que são relevantes, que é muito importante. Aqui também no Salmo 77, no verso 14, o salmista diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Nessa noite Deus está aqui e Ele pode realizar o milagre. Ele pode demonstrar o seu poder através dos milagres. Por que aconteceram os milagres? Teve um objetivo, tem um objetivo, tem um porquê de acontecer os milagres. É uma forma também de comprovar que Deus, Ele age no sobrenatural. Sabe por quê? Porque milagre não se explica. Você até pode querer procurar palavras, mas nós vamos ser pobres nas nossas palavras para justificar o que é um milagre. Um milagre se vive, o milagre se recebe. Repito, e quem faz milagre é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que realiza milagres. E nessa noite Ele está aqui. Nessa noite Ele tem um comando total. Nesta noite Ele faz infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. O que queres que o Senhor te faça? Qual é a sua necessidade? Aonde está a sua necessidade? Em que área da sua vida você precisa de um milagre? Veja o que a Bíblia diz. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Jó, capítulo 9, verso 10. Os milagres do Senhor não acabam. Ei, os milagres não é algo isolado. Eles precisam fazer parte das nossas vidas. Os milagres precisam continuar.
os milagres precisam serem realizados. Deus, Ele sempre quis abençoar. Deus, Ele sempre quis realizar milagre. Deus é o Deus dos milagres. Você pode dizer um amém? O nosso Deus é o Deus dos milagres. É o Deus que realiza milagres. Cremos que você receberá milagres, mas declaramos que através de você os milagres também vão acontecer. Você também é um agente de milagre. Como eu disse, você também favorece para que o ambiente seja favorável para que aconteça o milagre. Deus quer que você seja parte ativa no milagre na sua vida. Certa vez Jesus disse que o lugar que Ele menos realizou milagre foi no meio dos seus parentes, no meio da sua terra, lá em Nazaré. Por que Ele não operou tantos milagres naquele lugar? A Bíblia diz porque a incredulidade daquele povo impediu que Jesus realizasse os milagres ali. Eu preciso de fé, você precisa da fé, você precisa ativar a sua fé para que o milagre aconteça. E já foi dito, nós sabemos que nós não precisamos ter uma fé extraordinária, uma fé muito grande, vamos dizer assim, mas você precisa ter a fé suficiente para poder mover Deus, para Ele realizar o seu milagre. Glória a Deus, glória a Jesus. Você já orou por alguém para ele ser curado? Você já viu o milagre acontecer na vida de alguém quando você orou? É por isso que hoje nós vamos recapitular aqui alguns dos milagres que Jesus fez. Nos 4 evangelhos, tem uma somatória dos que estão registrados ali, por faixa de 36 milagres. Mas a Bíblia vai dizer para nós, que se fosse para escrever tudo que o Senhor Jesus realizou, os livros seriam poucos. Então, com certeza, Jesus realizou infinitos milagres. Muitas pessoas viveram alcançadas pelos milagres do Senhor. E nessa noite não é diferente. Esse ambiente é um ambiente favorável para que o seu milagre aconteça. E você precisa também provocar esse milagre. Amém? Glória a Deus. Para viver um milagre em sua vida, jamais espere pouco de Deus. Não espera pouco de Deus, não espera muito. Porque quando Deus faz, Ele faz muito, Ele faz com excelência. Então se prepare, porque nessa noite tem milagre para a sua vida, tem milagre para a sua casa, tem milagre para a sua família, tem milagre para os seus negócios, tem milagre para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Deus nessa noite, Ele quer mudar a sua história. Ele quer se manifestar poderosamente. Glórias a Deus. O milagre no casamento. No seu casamento precisa acontecer um milagre. Na sua família precisa acontecer um milagre. Na vida dos seus filhos precisa acontecer milagre. Jesus estava certa feita em um casamento. E ali acabou-se o vinho daquela festa. E a história conta que se o vinho acabasse em uma festa, aquilo realmente seria algo, seria uma tragédia, vamos dizer assim, que acontecesse naquele evento. As pessoas ficariam desacreditadas, o anfitrião da festa, o organizador da festa, ficaria desacreditado. E o vinho, ele tem uma representação, é a alegria, é a verdadeira alegria. E Jesus, Ele é essa alegria. Jesus realiza o milagre de trazer a alegria onde há tristeza. O Senhor Jesus é a nossa alegria. O salmista escreve e diz: o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a nossa força. Você é alegre não por coisas. Você não é alegre porque simplesmente alguém conta uma história engraçada. Você é alegre porque Deus tem realizado na sua vida o milagre da alegria. É a alegria que o mundo não dá. É a alegria que as coisas não favorecem para nós. Não é a alegria que as coisas proporcionam para nós. Mas é a alegria que vem do alto. É a alegria que, mesmo em meio a alguma dificuldade, em algum problema, em alguma crise, você louva a Deus, você tem alegria, você tem prazer em permanecer na presença do seu Deus. Aleluias. Se estivermos dispostos a fazer tudo o que Jesus disse, Ele pode fazer o mesmo por nós e realizar milagres na nossa vida, na nossa família, se nós termos obediência naquilo que Ele diz. Hoje de manhã eu falei aqui,
Não existe uma receita pronta para que um casamento seja excepcional, para que o seu casamento seja excelente. Sabe o que existe para o seu casamento ser um casamento excelente e excepcional? Existem princípios da palavra de Deus, existem mandamentos da palavra de Deus, que serve para qualquer um, que se dá a casar. A Bíblia tem mandamento para os homens, a Bíblia tem mandamento para as mulheres, a Bíblia tem mandamento para os filhos. Você quer ter uma família próspera? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família que faz a diferença? Você quer ter uma família que dá testemunho nessa terra de uma família próspera? Aplica os princípios da palavra de Deus na sua casa. Homens, nós somos o sacerdote da nossa casa. O Senhor nos incumbiu dessa responsabilidade. Então você tem a responsabilidade dada por Deus de ser como aquele que escreve o Salmo 128, o homem que teme ao Senhor. Ei, homens, nós precisamos ser homens que tememos ao Senhor. Se nós não vivermos isso, nós estamos fadados ao fracasso, porque a Bíblia é clara, o homem precisa temer ao Senhor. E ele vai também dizer que a mulher é aquela mulher ajudadora, auxiliadora, é aquela mulher idônea, é aquela mulher que ama a família, que ama os filhos, que ama o esposo, e se submete, e está ali para ajudar, e está ali para ser realmente a companheira, para fazer a diferença, para ser a mulher virtuosa que a Bíblia diz que vocês devem ser. E os filhos, a Bíblia também ensina os filhos, sede obediente aos vossos pais. O que nós estamos vivendo hoje? Uma geração que não quer obedecer, uma geração que não aceita limites, uma geração que mente para os pais, uma geração que realmente ignora os pais. Ei, filhos, os pais é autoridade nas nossas vidas. E se você quebrar esse princípio da palavra, a Bíblia diz que os seus dias serão curtos na terra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui para nós sermos diferentes, para nós fazermos diferente. Você precisa de milagre na sua família? Deus tem milagre para realizar na sua família. Deus tem milagre para realizar no seu casamento. Deus tem milagre para fazer na sua casa. Você precisa favorecer esse ambiente. Você precisa viver na obediência. Aqui ele vai dizer que o melhor vinho foi reservado para o final. Ei, ainda tem esperança para você. Ainda tem milagre para acontecer na sua casa. Ainda tem milagre para acontecer na vida do seu marido. Ainda tem milagre para acontecer na vida da esposa, na vida dos filhos. Deus ainda pode realizar um milagre. E você vai cantar, você vai tributar a Deus, você vai se alegrar, porque ainda Deus pode fazer. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Outro milagre que marca a história no ministério da pessoa bendita do Senhor Jesus é o milagre da abundância. E aqui nós temos um texto que traz como referência esse milagre que Jesus fez. Diz assim, Lucas capítulo 5, a partir do verso 4. Simão respondeu, mestre, pode colocar aqui para mim? Por favor, Lucas 5, a partir do 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros nos outros barcos para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu começo dizendo para você, a abundância que Deus tem para as nossas vidas não é simplesmente abundância de bens. Não é abundância de coisas, não é te abundar de vários carros, de várias casas, de vários imóveis, de várias empresas, de conta financeira lá no banco abarrotada. Ele pode fazer porque Ele é Deus. E Ele tem prazer em abençoar aqueles que são seus filhos. Ele tem prazer em fazer isso, mas muito mais Deus tem para fazer para você em abundância. Abundância de paz, abundância de refrigério na sua alma, para te colocar em quietude,
para você saber que Ele é Deus na sua vida em qualquer circunstância, para você saber que Ele é Deus que te ama com um amor imensurável, Ele quer te dar paz, Ele quer nos dar alegria. Mas aqui o Senhor faz esse milagre da abundância, multiplicando essa pesca de Pedro. Quem era Pedro? Quem era esse Simão? Era o Pedro, e o Pedro era uma pessoa experiente em pescaria. Pedro não era qualquer pescador, era um homem exímio naquilo que ele fazia. O que eu aprendo aqui? Que não vai depender das minhas habilidades, não vai depender do que eu sei, não depende do que eu sou hábil em fazer, que eu sou nota 10 em realizar. Porque se Deus não estiver no barco da sua vida, se Deus não estiver no barco da sua história de vida, nada vai acontecer. Esse barco pode naufragar, esse barco pode afundar, mas aqui Jesus estava no barco de Pedro. Pedro permitiu que Jesus entrasse na sua vida. Eu te pergunto nessa noite, você já permitiu que Deus entrasse realmente na sua vida? Jesus está no barco da sua vida. Você realmente navega pelas águas dessa vida com Jesus no seu barco? Jesus tem sido realmente aquele que direciona a sua vida? Jesus tem sido a sua razão de viver? A sua razão de acordar todos os dias e agradecê-lo, dizer obrigado pela vida, obrigado Jesus, porque o Senhor é que tem me sustentado e eu vou continuar andando contigo, eu vou continuar te servindo, aconteça o que acontecer, ou por qualquer coisa, por qualquer evento, a gente já desvirtua, a gente já está em outro propósito. Pedro permitiu Jesus entrar no barco, Jesus estava no barco, e Jesus disse, olha, eu tentei a noite toda. Pedro disse, na verdade, eu tentei a noite toda, não consegui pescar nada. Era ou não era experiente na pescaria? Era. Mas ele disse para Jesus, eu tentei a noite toda e eu não pesquei nada. Mas Jesus, porque é o Senhor que está dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Ei, o nosso problema muitas vezes é que nós não queremos fazer o que Deus nos manda fazer. Às vezes nós não vamos conseguir ter abundância na nossa vida, porque nós não estamos fazendo conforme o Senhor nos manda fazer. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é o guia. A palavra de Deus precisa estar guardada no meu coração. É como disse o salmista, ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ela é pão, ela é água que eu preciso me alimentar dela todos os dias. Os princípios dessa palavra não se negocia, se vive. Os princípios dessa palavra se vive. Pedro foi obediente àquilo que Jesus disse para ele fazer, e ele fez. E ele pôde viver o milagre. Você quer viver o milagre de Deus? Faça o que Ele está te mandando fazer. Faça simplesmente o que Ele está dizendo para você fazer, para nós fazermos. Aleluias. O nosso Deus é Pai amoroso. O Senhor Jesus sempre quis, Ele sempre fez, e Ele sempre estará disposto a fazer milagre na vida do homem. O Senhor tem prazer em realizar milagres. Ele quer te atender nas suas necessidades. Ele nunca mudou a sua vontade em te abençoar. Você precisa cooperar com Ele. Nós precisamos cooperar com Ele. E como que nós vamos cooperar com Deus? Obedientes à sua palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor dessa terra. Mas é preciso eu e você estarmos atentando a essa palavra. Essa palavra é digna e fiel de toda aceitação. Eu não quero, eu não gosto, eu não sei. Não interessa se você gosta, se você não gosta. Essa palavra, a Bíblia diz que ela é uma palavra imutável. Ela não tem sombra de variação, porque o Deus dessa palavra não varia, não muda. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Você pode aplaudir o nome dEle e Ele continuará sendo Deus. Oh glória! E Ele vela e zela por esta palavra, a palavra dEle. E nós precisamos viver de acordo com a palavra dEle. O que você precisa lançar fora da sua vida que te atrapalha viver a palavra de Deus, meu querido?
Faça, faça, faça em nome do Senhor Jesus. É o vício que você precisa deixar, é a pornografia, é o namoro escandaloso, é a briga na sua casa, é o marido que não respeita a esposa, é a esposa que não respeita mais o marido, é o funcionário que não é um bom funcionário na empresa. Ei, o que você precisa jogar fora para viver os princípios dessa palavra e receber os milagres de Deus na sua vida? Faça, faça. Faça. Hoje de manhã eu disse, não é tempo mais de nós brincarmos de ser, ou não ser crente, ou não ser cristão. Nós temos que ter uma seriedade com essa palavra, porque Deus vai cobrar de cada um de nós, conforme a palavra, e nós vamos receber as bênçãos e as vitórias, é tudo de acordo com a palavra, não é nada fora daqui. Ei, se eu chegasse aqui e te falasse um outro evangelho, o Paulo escreve e diz que seja amaldiçoado, ainda que viessem os anjos e pregasse outro evangelho. Ou seja, esse evangelho não muda. Esse evangelho não muda, ele é o que é, e ele é o evangelho que transforma, ele é o evangelho que liberta, ele é o evangelho que dá para eu e você, aleluias, vivermos essa abundância que Deus tem para nós. Jesus entrou no barco da vida de Pedro, Pedro permitiu isso. O primeiro passo para viver a manifestação abundante de Deus na sua vida, é você convidar Ele para estar no barco da sua vida. Você pode dizer amém? Você já fez isso? Você já convidou o Senhor para estar no barco da sua vida? Sabe por quê? Porque existem as tempestades. Nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo e somos sujeitos aos acontecimentos desse mundo. Os irmãos estão vendo a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Um exemplo que todo mundo aqui sabe, todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo tem contemplado aquela tragédia. Mas uma coisa é certa, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como a água e vai ser renovado, e você vai permanecer, o seu coração vai permanecer acreditando e confiando no Senhor, que fez os céus e a terra, e é o Deus que tem cuidado de você e vai cuidar até o fim. E Ele não vai mudar nenhuma vírgula, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não estou fazendo de uma forma correta, eu não consigo fazer de uma forma correta, nossa, é tão difícil, é tão pesado, é tão isso, é tão aquilo. Ei, Deus te conhece muito mais do que você mesmo, Ele só quer saber da sinceridade do nosso coração, Ele só quer saber realmente, como diz o salmista, qual é o sacrifício que o Senhor não vai rejeitar. É o sacrifício de um coração contrito, de um coração quebrantado. Esse o Senhor não vai rejeitar. Amém? Amém? Você é esse que se quebranta, que se derrama, que se coloca, que se humilha, que quando você peca, quando nós pecamos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele diz, olha, você errou, e você vai lá, se arrepende, confessa, alcança a misericórdia, porque o perdão de Deus é liberado sobre a sua vida, e você continua a caminhada. Então não tem justificativa para nós pararmos, não tem justificativa para nós recuarmos, não tem justificativa para nós voltarmos atrás. Ei, Deus é o Deus que quer continuar realizando o milagre na nossa vida, o milagre realmente da nossa vida ser uma vida que não só para nós. O texto diz que Pedro chamou os seus amigos que estavam em volta nos outros barcos. Deixa eu te falar uma coisa, o seu milagre não é só para te abençoar, mas vai abençoar as outras pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão ver o milagre acontecer na sua vida. As pessoas vão testemunhar do milagre que Deus faz na sua vida. A sua família vai ficar sabendo dos milagres que Jesus realiza na sua vida. As pessoas, os seus colegas de trabalho, vão saber que você serve um Deus que faz milagres. Eles vão saber. Eles vão contemplar também. Muitas pessoas vão se converter porque vai ver o milagre acontecer na sua vida, meu irmão. Eles vão olhar e vão admirar esse Deus, e também vai querer esse Deus, porque eles vão ver o milagre acontecer na sua vida, na sua mudança de vida. Quem éramos nós? Quem somos nós hoje? Se nós fôssemos dizer aqui quem nós éramos, misericórdia. Mas louvado seja Deus por quem nós somos hoje. Nós somos lavados, redimidos, transformados. Nós somos regenerados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus trabalha com a obediência do homem. Viver pela fé, isso é viver pela fé. Às vezes você não sabe muita coisa, mas você decidiu ser obediente.
E a obediência vai gerar, vai favorecer esse ambiente para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Deus não quer simplesmente abençoar o desobediente, não. Mas eu estou falando da obediência, não é de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas eu estou falando da obediência da entrega, a obediência da humilhação, a obediência do reconhecimento, da minha miséria, da minha dificuldade, da minha pobreza, da minha indignidade. Eu olho para Ele e digo: Senhor, Tu és tão perfeito, mas o Senhor decidiu me amar, o Senhor é tão grande e decidiu morar dentro de mim, o Senhor é tão perfeito quanto eu sou tão imperfeito. Você consegue entender isso, meu irmão? Então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. A Bíblia diz que nós éramos miseráveis, inimigos de Deus. Nós andávamos errante pela essa vida, mas a Bíblia diz que Ele nos amou de uma maneira tal, esse amor foi tão escandaloso que Jesus foi para a cruz. Aquele homem, Jesus, morreu na cruz, não foi para dar um show, Ele não foi ali para fazer realmente para ficar numa história, não, Ele foi ali para redimir a nossa vida, Ele foi ali para salvar os pecadores, Ele foi ali para demonstrar o seu grande amor por mim e por você. A sentença que foi lançada sobre Jesus era nossa. Quem tinha que enfrentar aquela cruz era eu e você. Quem tinha que puxar aquele madeiro éramos nós. Quem tinha que suportar aquela coroa de espinho éramos nós. Mas não foi achado nenhum justo. O justo que foi achado estava lá na glória. E ele se despiu e veio nessa terra. Aleluias, e a Bíblia diz que Ele fez pecado no nosso lugar, Ele se fez maldito no nosso lugar, porque quem era maldito éramos nós, quem era pecado, quem eram os pecadores, éramos nós, mas a Bíblia diz que Ele veio e se fez maldito no nosso lugar, para nos redimir, para nos alcançar, para mudar a nossa história, para mudar o nosso caráter, para nos fazer pessoas diferentes, para nos fazer realmente resgatar em nós a imagem e a semelhança que o pecado fez com que nós perdêssemos. Por um só homem o pecado entrou no mundo, mas por um outro homem, aleluias, a abundância, o perdão do pecado também veio até a mim, até a você, glória a Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é a graça abundante, 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 Jesus é o Jesus que sara, Jesus é o Jesus que cura, Jesus é o Jesus que liberta, e Ele nesta noite está aqui para te libertar, para nos libertar e mudar a nossa história de uma vez por todas. O mundo nos condena, o mundo, Satanás usado, ele quer nos condenar, mas nós somos livres em Cristo Jesus, porque essa libertação quem fez na minha e na sua vida foi Ele. Você pode aplaudir o nome dEle. Aleluias, glória a Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo te dar direção, para você tomar a posição correta diante das situações que você possa viver. Ei, nós precisamos resgatar essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes nós estamos desnorteados, é porque nós não temos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós somos corpo, que tem uma alma e tem um espírito. A Bíblia diz que nós precisamos nos conectar com Deus em espírito. Não podemos mais andar na carne, não somos mais carnais. Nós temos que andar no espírito, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para nós, tendo comunhão conosco. Aleluias, glória a Deus. O milagre da cura, Jesus é o Deus que faz o milagre da cura. Olha só, tem um texto, tem uma história forte, poderosa na palavra de Deus. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Uma história que todo mundo conhece. Se de alguma forma você já ouviu essa história. A situação dessa mulher não era uma situação boa. Ninguém gosta de sofrimento, não. Aqui tem alguém que gosta de sofrer? Tenho certeza que não tem. Sofrimento não é bom.
Sofrimento não é coisa engraçada de se viver. Sofrimento não é nada bom de se passar. Então a situação dessa mulher era uma situação deplorável. Era muita tristeza, era muita angústia, era muita dor, era muito desespero. Porque ela olhava de um lado para o outro e não tinha solução. E o texto fala que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos da sua época, mas eles não fizeram nada. A sua situação só piorava. Mas o texto vai dizer que em certo dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela gerou no seu coração. Ela favoreceu o milagre, mesmo sem saber da grandeza do que iria acontecer. Mas ela gerou um milagre a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. Você está aqui nessa noite, você está ouvindo falar de Jesus. E ela disse, se eu tão somente tocar na barra da roupa daquele homem, eu vou ficar curada. Aquela mulher favoreceu o ambiente para o milagre acontecer. E ela enfrentou os seus desafios. Ela enfrentou aquela multidão. Onde Jesus estava, o texto vai dizer que tinha uma aglomeração de uma grande multidão apertando ele. E aí acontece algo que marcou muito essa história nesse texto. Jesus, do nada, pergunta, alguém me tocou? Acho que se fosse eu lá, falava, Jesus, o senhor está com graça, né? O senhor está, no meio de uma multidão dessa, o senhor está perguntando quem te tocou? É várias pessoas que te tocaram aqui. Mas presta atenção, guarda no seu coração. Jesus tem uma palavra forte e poderosa aqui. E ele diz, alguém me tocou, mas tocou diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Aquele toque foi um toque diferente. Nessa noite nós precisamos do milagre. Então nós temos que tocar em Jesus diferente, para que saia dele virtude. Porque quem realiza milagres é Jesus. É Jesus. Eu quero te chamar nessa noite para você favorecer o ambiente do seu milagre. O ambiente para ser favorecido para o milagre precisa ter adoração, precisa ter louvor, precisa ter humilhação, precisa ter rendição, precisa ter um coração entregue. E eu quero que você assista esse vídeo agora. Eu quero que você se concentre, que você preste atenção nesse vídeo. Porque vai acontecer nessa noite aqui na sua vida, o milagre. O milagre. Por quê? Porque esse ambiente está favorável para acontecer milagres aqui nessa noite. Qual é a área da sua vida que precisa do milagre? Glória a Deus. Aleluia. Para acontecer milagre precisa ter adoração, humilhação, reconhecimento. Aleluias. E nessa noite nós estamos aqui, ó Deus. E esse ambiente, Pai querido, está sendo favorável, Deus, para acontecer milagre. Aleluias.